Na aula anterior, nós havíamos destacado a queda da monarquia. Destacamos os principais fatores geradores da crise da monarquia. Chegamos até o 15 de novembro, onde, através de um golpe político-militar, houve a deposição do imperador Dom Pedro II e a instalação da República aqui no Brasil. É importante destacar, pessoal, que a República nasceu de uma conjunção ou de uma união de interesses, né? Nós vamos destacar ali os interesses dos cafeicultores do Oeste Paulista, que sonhavam, né, com uma política com maior autonomia para os estados, e ao mesmo tempo, né, isso viria em conformidade com o pensamento federalista. Eles eram defensores do federalismo, trabalhando com essa ideia dessa autonomia política para os estados. Vamos destacar também o projeto dos militares. Os militares sonhavam, né, com uma centralização política nas mãos do presidente. Essa postura ela foi predominante até 1894. Entre 1889 e 1894, nós vamos destacar a primeira fase da República, né? O Brasil teve dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Perfeito, pessoal? E também vamos destacar o projeto político das camadas médias e urbanas, que também sonhavam, né, com uma maior autonomia, uma maior liberdade política. Então nós vamos dividir a República em duas fases, né, distintas. Nós vamos trabalhar primeiro com a República da Espada, onde tivemos dois presidentes militares. Nós vamos trabalhar a partir de 1894 até 1930, nós vamos trabalhar com a chamada República Oligárquica. Lembrando a vocês que a oligarquia é igual ao governo de poucas pessoas. Entre 1894 e 1930, nós vamos destacar aqui o poder político nas mãos das oligarquias. Perfeito? Vamos destacar primeiro a República da Espada, 1889 a 1894. Durante esse período, o Brasil foi governado por dois presidentes militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Sempre lembrando, pessoal, que os militares tinham um pensamento político pautado ou baseado no positivismo. Então eles tinham aquele ideal político pautado pela centralização do poder em suas mãos. Perfeito? Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, entre 1889 e 1891, nós vamos destacar, já no início do governo, na chamada fase provisória, nós vamos destacar ali o cancelamento de instituições imperiais, o governo, né, o presidente passou a governar por decretos. Nós vamos destacar a separação entre igreja e Estado, o chamado Estado laico. Não se esqueçam que uma das causas da crise ou da queda da monarquia estava voltada lá na chamada questão religiosa, quando o imperador Dom Pedro II ele rompeu com a Igreja Católica. Esse é um detalhe importante. Então, já a partir da fase provisória, né, do governo Deodoro da Fonseca, nós já vamos destacar a separação entre Igreja e Estado, formando assim um Estado laico. Nós vamos destacar também, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, a fase provisória, nós vamos destacar as eleições para a Assembleia Constituinte. Caberia à Assembleia Constituinte a elaboração da primeira Constituição Republicana. Durante a fase provisória, nós vamos destacar a atuação do ministro da Economia, Rui Barbosa. Ele queria impulsionar, transformar a economia brasileira. Seu principal objetivo era a industrialização. Mas como conseguir fazer essa mudança no eixo da economia brasileira? Não se esqueça que o Brasil tinha uma postura baseada na agroexportação. Agora, o ministro Rui Barbosa quer ter como pauta, né, como objetivo, a industrialização brasileira. Como conseguir isso? Já que o Brasil não tinha, né, uma saúde financeira para fazer essa transformação. Então, o ministro Rui Barbosa propôs, então, aumentar o meio circulante aqui no Brasil, o dinheiro, né? Através de uma emissão monetária. Só que o que aconteceu, pessoal?
essa proposta econômica do Rui Barbosa, ela acabou gerando uma grave crise econômica aqui no Brasil. Isso porque aumentou o meio circulante, muitas pessoas procuraram investir, né, fazer investimentos, muitas pessoas começaram a fazer especulação financeira. O Brasil não tinha uma saúde financeira para esse projeto. Então isso gerou uma grave crise econômica, inclusive ocorreram falências, tá, pessoal? A inflação muito alta. Então essa política econômica proposta pelo ministro da Economia, Rui Barbosa, acabou gerando a grande crise econômica do governo Deodoro da Fonseca. Nós vamos chamar essa crise econômica de encilhamento, né? Encilhar é aquele ato, né, quando se ia preparar os cavalos, né, para a corrida, certo? Mas é importante que vocês percebam que o encilhamento foi a grande crise econômica do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, gerando uma especulação, infração, né? Uma alta de preços. É só lembrar desse contexto. Encilhamento é igual crise econômica do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Em relação à primeira Constituição Republicana, a de 1891, o que nós vamos destacar? A existência de uma república federativa com autonomia para os estados. Olha, isso é federalismo. Não se esqueça que durante a fase da monarquia, entre 1822 até 1889, vigorou aquilo que nós chamamos de unitarismo, com poder central forte, né, concentrado no Rio de Janeiro, nas mãos do imperador. A Constituição de 1889 também trazia a ideia da existência dos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Também destacava o voto universal masculino, excluindo-se, né, mulheres menores de 21 anos, mulheres, né, menores de 21 anos e analfabetos. Também vai destacar a existência do voto aberto. Não se esqueçam que hoje o voto é secreto, né? Então, a existência do voto aberto acabou gerando um controle político sobre as massas. A gente vai ver isso mais adiante, quando nós formos analisar a questão do coronelismo. Eleições diretas para presidente, excetuando-se a primeira eleição presidencial que foi vencida, né, por Deodoro da Fonseca. Perfeito? Nós vamos destacar também, a partir de 1891, na fase constitucional, nós vamos destacar os atritos ou choques entre o presidente, Deodoro da Fonseca, que era avesso à ideia de democracia ou à oposição, e o parlamento, que era controlado pelos cafeicultores, desejosos de uma maior participação política. Nesse embate, em novembro de 1891, Deodoro da Fonseca ele fechou o Congresso Nacional. Isso acabou acirrando, aumentando as tensões entre o executivo e o legislativo. Pressionado, o Marechal Deodoro da Fonseca acabou renunciando. Quem vai assumir vai ser o seu vice, né? O Marechal Floriano Peixoto, que vai finalizar, né, essa fase, entre 1891 a 1894. Floriano Peixoto ele é tido como consolidador da República, acabou recebendo o apelido aí de Marechal de Ferro. Por quê? Ele era muito firme nas suas atitudes em relação a seus opositores, ok? Também gerou um confronto, né, com o parlamento. Durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, ocorreu um embate político no Rio Grande do Sul, envolvendo duas forças políticas, né? Esse confronto envolvendo o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Federalista foi a chamada Revolução Federalista, ocorrida entre 1893 e 1894 no Rio Grande do Sul. O Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilho,
Eles eram defensores de uma república positivista, ultracentralizada. Então não se esqueça, positivismo era a ideologia dos militares. Eles trabalhavam com essa ideia, né, de um poder centralizado em suas mãos. Do outro lado, nós vamos destacar o Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins, né, defensor de uma maior autonomia para o poder legislativo, como também uma maior descentralização política. Floriano Peixoto acabou apoiando Júlio de Castilho, né? Ele apoiou o Partido Republicano Rio-Grandense, e nós vamos destacar aí a derrota dos federalistas liderados por Gaspar Silveira Martins. Durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, ele também enfrentou uma outra revolta, esta ocorrida no Rio de Janeiro, a chamada Revolta da Armada, em 1893. Novamente, a Marinha se opõe ao presidente, né, e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Floriano Peixoto agiu de forma muito truculenta, né, muito violenta. Floriano comprou alguns navios dos Estados Unidos e acabou reprimindo os revoltosos, né? Os revoltosos da Armada chegaram a se unir aos federalistas do Rio Grande do Sul, mas ambos foram derrotados. Então encerra-se aí, né, a primeira fase da República, né, a primeira fase da República, chamada República da Espada.